alegria a gente poder estar juntos em torno da palavra de Deus, para podermos ouvir o que Deus tem para nós essa manhã. Nós temos certeza de que é a sua palavra que tem poder e ela que vai, de fato, vir ao nosso coração para mudar nosso pensamento, mudar nossas atitudes, aquilo que nós vamos conseguir, então, aprender hoje da parte de Deus através desse texto. O texto que nós estamos vendo, ele é então em Romanos 10, 13 a 15, e essa é a palavra do Senhor. Vamos falar, ela fala dessa forma: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão são belos os pés dos que anunciam boas novas. Nesse texto que nós estamos examinando, é interessante ver o apóstolo Paulo descrever cuidadosamente o processo da salvação. Ele começa do resultado final para chegar até a origem. Ele sempre apresenta um resultado e depois apresenta o procedimento para chegar até esse resultado. Nós vimos que para obtermos a salvação é necessário a invocação. Vimos também que para ter a invocação é preciso ter o procedimento do crer. Nós vimos que sem invocar as pessoas não serão salvas. Então, isso não cumpre o propósito da missão, que é a salvação das pessoas. Crer, ao ponto de invocar, ele exige um reconhecimento tanto do poder da glória de Deus em Cristo, como também um pleno conhecimento sobre a ira de Deus contra o pecado e também da justiça de Deus. E aí a gente, através disso, a gente então tem o provimento desta graça de Deus. Sem o conhecimento pleno do poder da glória de Deus, da indignação de Deus contra o pecado, da exigência que Ele mesmo faz, da excelência da sua própria justiça, não é possível a gente compreender então o provimento desta graça que Ele mesmo concedeu. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter a certeza de que para levar alguém a invocar, para que então a pessoa possa ser salva, é importante a gente ter essa percepção que teve o próprio profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 5, logo depois da morte do rei Uzias, ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando creu, isto é, quando teve verdadeiro reconhecimento, no caso de Isaías, de quem era Deus, Isaías invocou o nome do Senhor, porque ele creu, e porque ele creu, ele foi salvo. Sem invocação, sem entendimento real do crer, sem invocação, não é possível ter a salvação. E hoje a proposta que nós vamos trabalhar, pensando, como crerão naquele
de quem não ouviram falar? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Nessa segunda pergunta retórica do apóstolo Paulo, ele mostra que crer aqui é o resultado de ouvir, e o ouvir, que seria então o procedimento para que a gente possa ter a real compreensão do crer, é o ouvir de modo a entender. Então, precisa compreender. Não é possível construir uma fé verdadeira, a gente pode ver nesse capítulo aqui, sem ouvir ativamente, sem ter a coleção, suficiente de argumentos verdadeiros para alcançar uma real convicção. Então, quando tem esse entendimento a partir do ouvir atentamente, aí você poder então compreender o que é o crer. E aí, se a gente tem essa compreensão, nós vamos conseguir invocar corretamente, e aí teremos a salvação. Quando a pregação se torna uma mera somente uma pronunciação, somente uma forma de comunicar, de mera formalidade em transmitir um conceito, um conhecimento, ele deixa de ser convincente, porque isso não vai poder modificar o pensamento daquele que está ouvindo, não é verdade? Não vai produzir o resultado necessário, e aí a gente não consegue ter a real evangelização, e portanto não há a missão. Se não há uma compreensão, se a pessoa não ouve atentamente, com profundidade, ela não consegue crer. E se ela não crer, ela não vai invocar. Se ela não invocar, ela não será salva. A gente pode ver que o resultado da evangelização é o crer, porque acontece aí a transformação do pensamento, e a pensamento transformado terá uma ação também transformada por esse pensamento. E aí então a gente pode construir a fé, mas tudo isso depende do ouvir com profundidade, do ouvir atentamente. Quando a gente pensa nisso, a gente vê a igreja, os crentes, muito influenciado com os pensamentos do mundo. Quando o mundo diz o seguinte: olha, a religião não se discute. Olha, cada um tem a sua própria fé. Então, não precisa compartilhar para que o outro ouça a fé única e verdadeira. Então, quando há um momento entre amigos, em qualquer ambiente, aonde nós, como crentes em Cristo, precisamos, mesmo que o ambiente não for favorecer um momento para a gente compartilhar, nós temos que criar a oportunidade para comunicar, para que a pessoa possa ouvir do Evangelho. Aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho todos os argumentos sobre esse assunto, eu não tenho a profundidade bíblica, conhecimento bíblico sobre esse assunto, então aquilo que eu já tenho é melhor eu nem compartilhar, porque se eu compartilhar, pode ser que fica aqui algo meio de uma forma, um ambiente ruim com as pessoas, eu posso perder até mesmo a amizade, então eu não vou falar. Quer dizer, a palavra dizendo de que se a pessoa não ouvir com profundidade, ou não ouvir aquilo que a Bíblia está comunicando sobre aquele assunto,
E o interessante, se nós fizermos isso, aquilo que nós temos da parte de Deus sobre aquele assunto, Deus vai usar aquilo, porque aquela é a palavra de Deus, para poder ir transformando, para poder ir modificando o pensamento, para modificar o coração, e aí ele vai poder crer, e se ele crer, ele vai invocar, e se ele invocar, ele então será salvo. Falando nesse contexto, o apóstolo Paulo, para defender o seu apostolado, e também nós podemos pegar isso para defender também a nossa fé verdadeira em Cristo, ele diz o seguinte: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo não estava interessado naquilo que o ouvinte queria ouvir, ou se o ouvinte não queria ouvir. Ele estava sempre disposto a compartilhar aquilo que é mais excelente, que era a palavra de Deus, porque aquilo que era só um conselho, que era só, um achismo, que era uma posição de outra pessoa, ele não levava em consideração. O que ele levava em consideração é levar todo o entendimento à obediência de Cristo. Isto que valia, era isso que fazia a diferença no seu ministério, essa consciência de que não importa a filosofia, não importa a psicologia, não importa aquilo que os homens estão tendo como base da sua convicção. Ele levava tudo isso cativo, porque o que ele estava disposto e o que ele estava convicto é de que todo o conhecimento precisaria estar submetido à obediência de Cristo. Para que a gente, lidando com a igreja brasileira, nós temos que ter a convicção de que, para que a igreja tenha sucesso na comunicação do Evangelho, é necessário resgatar a sua capacidade de convencer as pessoas, de trazer frutos da transformação de vida pela evangelização de todo o Evangelho, todo o governo absoluto de Cristo. Porque um Evangelho que é suave, um Evangelho que não incomoda, que não exige mudança alguma, um Evangelho que não se opõe ao erro, que não leva ao verdadeiro resultado, isso é a convicção plena que o fundamento de todo conhecimento, ele está estabelecido por Cristo e está em Cristo. Ele é o pleno conhecimento. E quando nós estamos aqui comemorando o 29º aniversário, 19º aniversário da AME, a gente pode ver que nesses 19 anos de ministério, tivemos muito cuidado, não simplesmente para poder falar aquilo que as pessoas queriam ouvir, mas nosso compromisso de cada programa, de cada material, de cada escola, de cada ação que a gente foi dado a oportunidade pelo Senhor de desenvolver, de poder ajudar a igreja, nós estávamos sempre interessados em conhecer, em saber, e aí a gente também olhava, sempre desenvolvendo através de pesquisa, de conhecimento mais profundo, do que a pessoa precisava ouvir, o que ela precisava ouvir, para que ela possa então crer, para que ela pudesse então invocar, e aí ela pudesse então ser salva. E nós podemos juntos, como equipe, louvar a Deus por isso, pela fidelidade que no decorrer desses anos a gente pôde
nos posicionar diante de tantas coisas que levavam a gente a talvez esse programa será melhor, né? Talvez esse é aquilo que as pessoas estão procurando, mas não era aquilo que elas precisavam ouvir, porque nossa proposta diz: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, era necessário comunicar sempre o que eles precisavam ouvir. E nós podemos louvar a Deus por isso, porque de todos os anos nós temos nos dedicado a isso, a entender o que eles precisam ouvir da parte de Deus, para que haja uma modificação, para que haja uma confrontação, para que haja uma transformação, e aí acontecendo de dentro para fora, para que as ações das pessoas pudessem então resplandecer esse conhecimento de Cristo. Que nos anos que ainda Deus tem para nós daqui para frente, a gente possa permanecer com essa mesma convicção de que nós precisamos estar atentos para saber, para conhecer em cada tempo, em cada momento, em cada público alcançado, o que eles precisam ouvir, para que a gente possa então comunicar de forma relevante ao ponto de levá-los a crer. E se eles crerem, eles vão invocar. E se eles invocarem, eles serão salvos. Que Deus nos abençoe nesses próximos anos. E se Ele, pela graça de Deus, nos conceder como missão para continuar cooperando com Ele na obra que é dele, para que muitos ainda, muitas crianças, adolescentes, jovens, possam ter a real convicção através do ouvir atentamente e levá-los ao conhecimento perfeito, crendo, eles vão invocar. E aí nós também podemos contar que eles farão parte da grande multidão que estará diante do Senhor na eternidade, adorando